No dia da formatura, sob o sol radiante de Lisboa, João subiu ao palco para receber o diploma de engenharia, o coração acelerado de orgulho misturado a terror. Mas quando seu nome foi chamado, seu pai, um homem rígido e tradicional de uma família conservadora do Alentejo, levantou-se e anunciou em voz alta: "Esse não é mais meu filho, ele é uma vergonha para nós por ser homossexual." O auditório congelou, olhares chocados voltando para João, que, em vez de desabar, ergueu a cabeça e respondeu com uma voz firme: "Então, pai, é hora de revelar que você não é meu pai biológico, e a família inteira sabe disso há anos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João desceu do palco, ignorando os sussurros e os flashes dos celulares que capturavam o momento. Sua mãe, Maria, cobriu o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo, enquanto seus irmãos, Pedro e Ana, trocavam olhares de pânico. A família Oliveira, conhecida na pequena comunidade de Évora por sua fachada de perfeição católica, via agora sua estrutura ruir em público. João caminhou para fora da Universidade de Lisboa, o diploma amassado na mão, o peito apertado por uma mistura de alívio e dor lancinante. Ele havia planejado esse momento por meses, desde que seu relacionamento com Miguel veio à tona e seu pai o ameaçou de expulsão. Tudo começara 2 anos antes, quando João, então com 22 anos, conhecera Miguel em uma aula de literatura portuguesa. Miguel era um estudante de artes, com olhos castanhos profundos e um sorriso que iluminava as salas cinzentas da faculdade. Eles se aproximaram durante um projeto sobre Fernando Pessoa, discutindo heteronímos e identidades ocultas, uma ironia que João só perceberia mais tarde. As conversas fluíam para cafés em Alfama, passeios pelo Tejo, e logo, um beijo roubado sob as luzes da ponte 25 de Abril selou o que João sempre soubera, mas reprimira: ele era gay. Mas em uma família como a dos Oliveira, onde o pai, António, era um empresário bem-sucedido que frequentava a igreja todos os domingos e pregava valores tradicionais, ser gay era sinônimo de fraqueza, de pecado. João crescera ouvindo sermões sobre o dever de um homem de verdade, sobre casar, ter filhos e perpetuar o nome da família. Sua mãe, submissa e devota, ecoava essas palavras, embora João visse em seus olhos uma tristeza velada, como se ela carregasse um fardo invisível. Pedro, o irmão mais velho, seguia os passos do pai, casado e com 2 filhos, enquanto Ana, a caçula, lutava em silêncio contra as expectativas de uma vida doméstica. Quando António descobriu mensagens no celular de João, a reação foi explosiva. "Você vai escolher, ou acaba com essa porcaria ou sai de casa", gritara ele, jogando o telefone contra a parede. João, aterrorizado, terminou com Miguel por mensagem, mas o dano estava feito. Miguel, ferido, desapareceu de sua vida, mudando de turma e evitando os corredores comuns. João mergulhou nos estudos, fingindo normalidade, mas à noite, as lágrimas vinham, misturadas à raiva contra si mesmo e contra o mundo que o forçava a se esconder. Foi então que, vasculhando o sótão da casa familiar em Évora durante as férias de Natal, João encontrou uma caixa velha de documentos. Cartas amareladas, fotos antigas e um teste de paternidade de 25 anos atrás. O documento revelava que António não era seu pai biológico, o verdadeiro pai era um antigo amor de Maria, um artista que abandonara a cidade após um escândalo. A família inteira sabia, Pedro e Ana haviam sido informados em segredo, e até os avós. Mas tudo fora encoberto para preservar a honra dos Oliveira. João guardou o segredo como uma arma, prometendo a si mesmo usá-lo só se necessário. Os meses seguintes foram um inferno. A pressão familiar aumentou, arranjaram encontros com filhas de amigos, questionavam sua masculinidade, e António ameaçava cortar o financiamento dos estudos. João reconectou-se secretamente com Miguel, que, após uma conversa emocionada em um bar escondido no Bairro Alto, perdoou: "Eu entendo o medo, João, mas você não pode viver uma mentira para sempre", disse Miguel, apertando sua mão. Eles reataram, mas com cautela, encontrando-se em apartamentos de amigos ou em viagens curtas para o Porto. A formatura se aproximava, e João sabia que não aguentaria mais. Ele planejou confrontar a família em particular, mas quando António o humilhou publicamente, a raiva explodiu. Revelar o segredo foi impulsivo, mas libertador. Agora, caminhando pelas ruas de Lisboa, João sentia o peso das consequências. Seu telefone vibrava com mensagens furiosas: "Você destruiu tudo", escreveu Pedro. "Como pôde fazer isso com a mãe?", questionou Ana. Miguel ligou, preocupado: "Onde você está? Venha para cá." João foi para o apartamento de Miguel em Chiado,
onde desabou nos braços dele. Eu não sei se fiz o certo, murmurou, chorando. Miguel o acalmou. Você lutou pela sua verdade. Agora, vamos enfrentar o que vem. Mas João sabia que isso era só o começo. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis como o casamento gay, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais. Amigos o parabenizavam nas redes, mas atas surgiam, chamando-o de traidor da família. E o pior, sua mãe sofria mais, presa entre o amor pelo filho e a lealdade ao marido. Naquela noite, deitado ao lado de Miguel, João refletiu sobre as escolhas. Ele havia pago o preço da autenticidade, mas a que custo? A família se fragmentaria, segredos viriam à tona, e talvez nunca houvesse reconciliação. Mas pela primeira vez, ele se sentia livre, mesmo que solitário. Os dias após a formatura foram um turbilhão para João. A notícia se espalhou como fogo em palha seca pelas redes sociais. Filho deserdado revela segredo familiar em cerimônia de formatura, diziam as manchetes de sites de fofoca. Em Évora, a família Oliveira se trancou em casa, evitando olhares curiosos dos vizinhos. António, furioso, contratou um advogado para processar João por difamação, alegando que o teste de paternidade era falso. Ele inventou tudo para se vingar, bradava para quem quisesse ouvir. Mas João tinha o original guardado, pronto para provar. Maria, a mãe, foi a primeira a romper o silêncio. Ela ligou para João 3 dias depois, a voz trêmula: Filho, precisamos conversar. Venha para casa. João hesitou, mas Miguel o incentivou: Vai, amor. Talvez ela precise de você mais do que você pensa. Ele viajou para Évora, o coração pesado. Ao chegar, encontrou a mãe sozinha na cozinha, os olhos inchados de choro. Por que você fez isso, João? Você sabia o quanto isso me machucaria. João sentou-se à mesa, onde tantas refeições familiares haviam acontecido. Mãe, eu não aguentava mais. Pai me humilhou na frente de todos. E vocês todos sabiam sobre o segredo e me deixaram crescer em uma mentira. Maria baixou a cabeça, confessando: eu era jovem, apaixonei-me por um homem errado. António me salvou da vergonha, casou comigo grávida. Ele te criou como filho, mesmo sabendo. João sentiu uma pontada de pena, mas também raiva. E por isso eu devia me calar sobre quem eu sou. Sacrificar minha felicidade pela honra da família. A conversa durou horas, cheia de lágrimas e acusações. Maria admitiu que sempre suspeitara da orientação de João, mas temera confrontá-lo. Na nossa geração, ser gay era impensável. Eu queria te proteger. Mas João rebateu: proteger? Vocês me forçaram a me esconder, a mentir. Eu perdi Miguel uma vez por causa disso. No final, Maria o abraçou: eu te amo, filho. Mas seu pai? Ele não perdoará. João saiu dali com um misto de esperança e desalento. Pelo menos, uma ponte com a mãe se formara. Enquanto isso, Pedro, o irmão, tomou partido do pai. Ele ligou para João, acusando-o de egoísmo: você destruiu nossa família por causa de uma escolha sua. Ser gay não te dá direito de expor segredos alheios. João defendeu-se: e o direito de viver autêntico? Vocês me julgavam por algo que não escolhi. A discussão escalou, com Pedro desligando na cara. Ana, por outro lado, era mais ambígua. Ela mandou uma mensagem: eu entendo sua dor, mas isso afeta a todos. Meus filhos vão sofrer bullying na escola. Em Lisboa, João e Miguel tentavam reconstruir a vida. Miguel, vindo de uma família mais liberal do Porto, apoiava João incondicionalmente. Minha mãe me aceitou logo que contei. Porque a sua não pode. Eles saíam para jantares em restaurantes gays-friendly no Príncipe Real, mas João sentia olhares julgadores. A sociedade portuguesa, apesar do progresso desde a legalização do casamento igualitário em 2010, ainda tinha bolsões de preconceito, especialmente em áreas rurais. Amigos de João se dividiam, alguns o aplaudiam como herói, outros o criticavam por lavar roupa suja em público. Um dia, João recebeu uma carta do advogado do pai, exigindo que ele retratasse publicamente a revelação ou enfrentasse um processo. Isso pode arruinar sua carreira antes de começar, avisou Miguel. João, recém-formado, procurava emprego em empresas de engenharia,
mas entrevistas eram canceladas após buscas no Google. Eles veem o escândalo e me descartam, desabafou. Ele considerou ceder, mas uma manifestação de apoio em uma rede LGBT o motivou. Você inspirou muitos, disse um ativista em uma reunião no Arco-Íris, um centro comunitário em Lisboa. A tensão culminou quando António apareceu no apartamento de João. Você acha que pode me destruir? Gritou, batendo na porta. Miguel interveio, acalmando a situação. António, com olhos vermelhos, confessou: eu te criei, te dei tudo. Porque me traiu. João respondeu: traição. Você me deserdou por quem eu amo. Isso é amor. António saiu batendo a porta, mas algo em seu olhar sugeria dúvida. João começou a questionar suas escolhas. Revelar o segredo trouxera liberdade, mas também isolamento. Ele perdia a família, enfrentava preconceito no trabalho, e Miguel, embora amoroso, sentia a pressão. Eu te amo, mas isso nos afeta, admitiu Miguel uma noite. João se perguntou se valera a pena. Mas ao ver jovens gays o procurando por conselhos, ele via um propósito maior. Com o processo judicial se aproximando, João mergulhou em uma batalha legal. Ele contratou uma advogada especializada em direitos LGBT, Sofia, que via no caso uma oportunidade de destacar discriminação familiar. Vamos provar que sua revelação foi em defesa própria, disse ela. As audiências preliminares em um tribunal de Lisboa eram tensas. António testemunhou, pintando João como rebelde ingrato. Ele escolheu esse estilo de vida para me desafiar, alegou. João, no banco das testemunhas, rebateu: estilo de vida. É quem eu sou. Você me forçou a esconder. Maria foi chamada a depor, dividida entre lealdade ao marido e amor pelo filho. Eu confirmei o segredo para João em particular, admitiu, lágrimas nos olhos. O juiz franziu a testa, questionando a validade do processo. Fora da corte, jornalistas cercavam a família, transformando o drama em espetáculo nacional. Escândalo em Évora, família tradicional versus filho gay, estampavam os tabloides. Em meio ao caos, João e Miguel enfrentavam sua própria crise. Miguel, trabalhando como designer gráfico, via João obcecado pelo caso, negligenciando o relacionamento. Você está lutando pela família que te rejeita, mas e nós? Questionou. João admitiu: eu preciso fechar isso para seguirmos em frente. Eles fizeram uma viagem para Sintra, passeando pelos castelos, reconectando-se. Prometo que depois disso, priorizo nós, disse João, beijando Miguel sob as árvores. Mas o passado batia à porta. O verdadeiro pai biológico, Rui, um pintor agora vivendo no Algarve, contatou João após ver as notícias. Eu soube de você há anos, mas Maria me pediu para ficar longe, explicou em uma ligação. João marcou um encontro em Faro, curioso e apreensivo. Rui era um homem de 50 anos, com traços semelhantes aos seus, olhos verdes, cabelo ondulado. Eu amava sua mãe, mas era jovem e covarde. Fugi do escândalo. João sentiu raiva: você me abandonou. Rui rebateu: António te deu uma vida que eu não podia. Mas agora, se quiser, posso ser parte da sua. A revelação abalou João. Ele tinha outro pai, uma vida alternativa imaginária. Mas Rui representava liberdade, gay assumido, vivendo com um parceiro há décadas. Não esconda quem é, filho. Eu paguei caro por esconder. João voltou para Lisboa inspirado, mas conflitado. Contar à família sobre Rui agravaria tudo. Pedro, sentindo a família se desfazendo, tentou mediar. Ele convidou João para um almoço em Évora. Pai está doente, o estresse o afetou. Vamos tentar paz. João aceitou, mas a reunião foi explosiva. António, enfraquecido, acusou: você trouxe vergonha. João retrucou: vergonha é rejeitar um filho por amor. Ana interveio: todos erramos. Podemos perdoar. Mas António se recusou, saindo da mesa. A sociedade reagia, petições online apoiavam João, enquanto conservadores o condenavam em fóruns católicos. Em uma entrevista para um podcast LGBT, João falou: minha história é sobre escolher verdade sobre tradição. Isso atraiu mais aliados, mas também ameaças anônimas. Miguel preocupava-se: e se alguém te machucar?
O clímax veio na audiência final. Sofia apresentou o teste de DNA original, provando a verdade. O juiz arquivou o caso, não há difamação em fatos. António desabou, Maria o amparando. Fora do tribunal, João se aproximou. Pai, eu não queria isso. António murmurou, você ganhou. Mas perdeu uma família. João saiu dali vitorioso, mas vazio. Após o julgamento, João tentou reconstruir. Ele conseguiu um emprego em uma startup de engenharia sustentável em Lisboa, graças a contatos da comunidade LGBT. Seu currículo é ótimo, e admiramos sua coragem, disse o chefe. Mas as cicatrizes permaneciam. Noites de insônia, revivendo a formatura, questionando se a vingança valera. Miguel propôs morarem juntos, um passo adiante. Vamos criar nossa família, disse. Eles alugaram um apartamento em Belém, decorando com fotos de viagens. Mas tensões surgiam. João, traumatizado, era possessivo, temendo perda. Desculpe, amor, é o medo, admitia. Miguel, paciente, sugeria terapia. João começou sessões com um psicólogo, explorando conflitos internos. Você trocou uma prisão familiar por liberdade, mas carrega culpa, analisou o terapeuta. Maria mantinha contato secreto, visitando Lisboa. Seu pai amolece, mas o orgulho impede. Ela contou sobre o casamento forçado, sua juventude reprimida. Eu sacrifiquei sonhos por estabilidade. João via paralelos, ambos vítimas de expectativas sociais. Mãe, você pode mudar ainda. Maria sorriu tristemente, tarde demais para mim, mas não para você. Pedro e Ana distanciaram-se. Pedro, pressionado pelo pai, cortou laços. Ana, porém, ligava ocasionalmente, sinto sua falta, irmão. Ela confessou lutas próprias, infeliz no casamento arranjado. Talvez eu precise de coragem como a sua. João a incentivou, não viva uma mentira. Rui se tornou presença constante. Ele e seu parceiro, Carlos, convidavam João e Miguel para jantares no Algarve. Aqui, vivemos abertamente há 20 anos, contava Rui. João aprendia sobre sua herança artística, pintando pela primeira vez. Isso me cura, dizia a Miguel. Mas um revés veio, António sofreu um infarto. No hospital em Évora, a família se reuniu. João hesitou, mas foi. António, fraco, olhou-o, porque veio. João respondeu, porque ainda te considero pai. Lágrimas rolaram. Eu errei, filho. O medo me cegou. Foi o primeiro pedido de desculpas. Mas recuperação seria lenta. Sociedade evoluía, João falou em conferências sobre direitos LGBT, inspirando jovens. Um garoto de 16 anos escreveu, sua história me deu força para me assumir. Mas atas persistiam, com comentários homofóbicos online. Miguel o protegia, ignore, foque no bem. Uma traição inesperada abalou, um amigo próximo vazou detalhes íntimos para a imprensa, por ciúmes. João e Miguel, o casal perfeito ou fachada, diziam artigos. Miguel, furioso, confrontou João. Como isso aconteceu? João investigou, descobrindo o traidor. Eu confiava nele. A confiança abalada testou o relacionamento. Eles superaram, mas João pagou o preço, paranoia crescente. Todo mundo pode me trair. Terapia ajudou, mas o custo emocional era alto. Com António se recuperando, a família tentou reconciliação. Um jantar em Évora foi marcado. João e Miguel foram, nervosos. António, mais humilde, admitiu, eu projetei meus medos em você. A sociedade me moldou assim. João perdoou, eu também errei ao revelar publicamente. Maria chorou de alívio. Pedro pediu desculpas, fui covarde. Ana anunciou divórcio, inspirada em você, João. Mas a harmonia era frágil. Discussões sobre o passado surgiam. António lutava contra preconceitos arraigados, questionando, como aceitar isso? João respondia, amor não tem gênero. Miguel charmava a família, mostrando normalidade. Rui foi convidado, criando tensão. António e Rui se confrontaram, você a abandonou.
Rui rebateu, você a controlou. João mediou, passado é passado. Foco no futuro. Surpreendentemente, eles encontraram comum, amor por João. Profissionalmente, João prosperava, liderando projetos ecológicos. Mas um escândalo no trabalho, um colega homofóbico o sabotou, espalhando rumores. João confrontou, isso é discriminação. A empresa investigou, demitindo o colega. Vitória, mas exaustiva. Miguel propôs casamento, vamos oficializar. João aceitou, emocionado. Planejamento trouxe alegria, mas família reagiu misto. Antônio hesitou, é contra minha fé. Maria convenceu, é amor. Uma traição maior veio. Pedro, invejoso do sucesso de João, revelou mais segredos familiares à imprensa. Irmão gay força reconciliação falsa. João se sentiu traído, por quê? Pedro admitiu, sempre fui o favorito, agora você é o herói. A família se dividiu novamente. João questionou tudo, valeu a pena? Miguel respondeu, sim, porque você mudou vidas. Terapia revelou, João trocara uma família tóxica por autenticidade. O casamento de João e Miguel ocorreu em uma praia no Algarve, com Rui oficiando. Família compareceu, exceto Pedro, que se isolou. Antônio deu bênção relutante, seja feliz, filho. Maria dançou, livre. Ana, solteira, sorria, você me salvou. Anos passaram. João fundou uma ONG para jovens LGBT, ajudando famílias em conflito. Miguel ilustrou livros sobre diversidade. Eles adotaram uma criança, construindo família própria. Mas cicatrizes permaneciam. João visitava Antônio, agora idoso, discutindo evolução social. Portugal mudou, pai. Casamento gay é normal. Antônio admitia, eu mudei também. Pedro reconciliou anos depois, pedindo perdão, inveja me cegou. João perdoou, mas com limites. Refletindo, João via o preço, anos de dor, relacionamentos rompidos, mas também crescimento, amor verdadeiro e impacto social. Foi correto João revelar o segredo familiar em retaliação, ou isso apenas perpetuou o ciclo de sofrimento e traição?